Então, vamos lá. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, buscando adquirir os conhecimentos que hão de nos auxiliar nessa existência atual. Sabemos que todos nós, no passado, caminhamos indevidamente, cometendo os desvios, cometendo deslizes, pela nossa própria falta de experiência, de sabedoria e de virtudes. Mas aqui estamos e sabemos que podemos, através do estudo e do trabalho, diminuir as dificuldades que nos reestabelecem através das dores, através das expiações. Assim, Senhor, auxilia-nos sempre, a todo instante, na aquisição desses conhecimentos que devemos pôr em prática a benefício nosso e a benefício daqueles que caminham conosco, que foram as almas com as quais, no passado, agimos de forma equivocada. Assim, Jesus, derrama tuas bênçãos sobre todos nós, Senhor, porque não temos a sabedoria em muitos momentos para sabermos como agir, que falar, que fazer, e até mesmo, às vezes, silenciar. Pois sabemos, Senhor, que tu, sendo nosso farol guia, terminaremos essa vida melhor do que quando começamos, porém desejamos essa melhora a tal ponto que cause uma satisfação interna a nós mesmos. Sabemos que as dores nos auxiliam nessa recuperação. Então, principalmente, ajuda-nos, Mestre, a fazermos como fizeste, a bem dizer a dor, a não reclamar, a renunciar, a ter uma extrema resignação diante de todas as dificuldades, para que não tenhamos, na próxima vida, que reiniciar as mesmas tarefas difíceis. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Beleza, gente, então vamos lá. Nós estamos justamente estudando o capítulo 17, né? Dívida expirante, não é isso? E a Malu, como ela tirou a foto para nós de onde estávamos, nós estamos aí no parágrafo que fala assim, ao nosso lado, porém, Léo, não é isso? Então, o que André Luiz, Hilário e Silas foram fazer? Eles foram no hospital de indigentes, né? No hospital de mendigos, auxiliar o Léo, que ele está nos últimos instantes da sua reencarnação, que é uma reencarnação de dívida expirante. Quer dizer, ele está saldando a dívida através das dificuldades, através da dor que ele, naturalmente, impôs a outros algo semelhante em vida anterior. Então, ele vem nessa vida para passar mais ou menos as mesmas dificuldades que ele fez os outros passarem. E, às vezes, o que é muito provável, ele mesmo pediu para passar por essas mesmas dificuldades que infligiu a outros. Como ele está nesse hospital de mendigos? Ele está com uma tuberculose muito significativa, a ponto de vez em quando, ele ficar golfando sangue, né? Ele tem o pulmão, os pulmões totalmente cavitários, cheio de buraco nos pulmões, né? E realmente é o derradeiro instante, os bacilos já estão tomando conta do corpo dele inteiro. Porém, o que é importante, e é por isso que ele está resgatando a dívida dele, o que é importante na dor? Que nós estejamos como ele está, extremamente resignado, extremamente conformado. E a gente sabe que ele levou uma vida extremamente difícil, não foi só esses momentos finais. Por quê? Porque ele se fez órfão muito cedo. E ele já veio com uma debilidade mental significativa. E também com uma bronquite grave.
E o que aconteceu? Os pais dele morreram e o irmão foi tutor dele, né? E quando o irmão conseguiu a tutoria, o que o irmão fez? Internou ele num hospital psiquiátrico, ainda jovem. E ele ficou um longo tempo no hospital psiquiátrico até que ele conseguiu melhorar e saiu do hospital. Aí ele foi procurar o irmão. O que fez? O irmão rejeitou qualquer espécie de auxílio, expulsou de casa. Ele procurou a justiça, mas a justiça disse que ele não tinha direito a nada. Aí alguém, com imensa compaixão dele, deu um emprego para ele de vigia noturno, não é isso? Ele que já tinha bronquite e não era muito bem da cabeça. O que aconteceu? Trabalhando na chuva, muitas vezes, no frio da noite, e a bronquite dele foi adquirindo essa tuberculose em tal estado que ele, mesmo doente, não podia parar de trabalhar, porém, chegou ao ponto de que ele caiu no chão, golfando sangue, e as pessoas, por caridade, o levaram a esse hospital no qual ele está, um hospital de indigentes, e que ele está ali, há longo tempo também, espiando o restante da vida dele. Então, veja, foi uma vida de extremo sofrimento, uma vida de imensa dificuldade. E olha que a família era rica, mas o irmão o expulsou de casa e ficou com tudo. E aí ele está tão sereno que ele conversa com o André Luiz, quer dizer, André Luiz pergunta justamente isso, né? Mas você está sabendo que você está na iminência da morte? E ele acha que ele está conversando com ele mesmo. Sim, eu sei que talvez eu não passe dessa noite. Mas você não tem medo? Aí ele olha uma estátua de Jesus, não posso ter medo, né? Não posso ter medo. Jesus passou pelo que passou também, foi, de certa forma, semelhante ao meu estado, ficou golfando sangue várias vezes, e ele passou com serenidade pelo seu sofrimento. Aí ele pergunta, e cadê seus familiares? André Luiz, com uma imensa compaixão, dando passe na região torácica dele, fazendo as perguntas. Aí ele falou, não, só tive de amigos os meus pais, que morreram cedo. O meu irmão agiu muito mal comigo, fez tudo isso que a gente já narrou. Aí o André Luiz pergunta, mas você não tem, assim, um pouco de revolta com relação ao seu irmão? Não, né? Ele também vai falecer e talvez ele seja mais sofredor do que eu, porque de que valeu para ele receber todos esses bens, né? Se locupletar com esse dinheiro todo, se ele também vai morrer? E ele tinha, assim, até compaixão do irmão dele. Aí ele, então, orou e entrou ali num estado de meditação, vendo Jesus em oração. Então, esse é o resumo do que a gente estudou, certo? Então, vamos abrir o livro aqui agora. Podemos começar? Já todo mundo já parou no momento lá na página certa, na posição certa aí? Oi, Tabata. Oi, Simone. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Ao nosso lado, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso. E notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele para que lhe guardássemos a lição. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou-lhe energias novas ao peito, exausto por meio de passes balsamizantes, falando-nos em seguida. Quer dizer, talvez ele morresse até um pouco antes, se não fosse esse passe de Silas, para prolongar a lição que André Luiz deveria trazer para nós que estamos lendo a obra aqui, né? Para ele e para nós, né? Vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede. Hilário, que ardia de curiosidade tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou o reverente. Em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante, como pagamento da dívida, né, através da expiação? Nosso interlocutor fixou o expressivo gesto e informou. De certo, não me reportarei
provavelmente não vou me reportar à conta integral do nosso amigo perante a lei. Então, já viram aí o tamanho da nossa dívida, né? Porque é só a gente observar a história, como que era o mundo no século XV, aí vai mais para trás, né? Porque no período grego não teve nem família. Quem foi constituir as famílias foram os romanos. Então, vejam aí, né? Quanto mais para trás a gente vai, é só observar a história para saber as coisas erradas que a gente fazia. Então, eu não vou me reportar a conta integral dele, provavelmente. Não disponho, pessoalmente, de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas e créditos no tempo. Referir-me-ei, por isso, tão somente à culpa que o atormentava quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar, que poderemos examinar. Ora, então, o que acontece? Débitos pregressos, nem ele lembra. Nem ele lembra, nem o Léo lembra, como não lembra nenhum dos personagens desse livro. Que tem também. Mas ele chegou na mansão, como todos, e ele próprio, quando chegou, fez a confissão daquilo que lhe ardia na consciência, do seu erro pregresso, né? Ele fez aquela confissão, como todos do livro. E eu vou falar, então, somente disso que o atormentava, quando ele chegou na colônia, né? Na colônia Mansão Paz. O agonizante agora, de nervos asserenados pelo socorro magnético, parecia ouvir-nos. Então, ele ainda tomou um passe que prolongou, ele talvez morresse em minutos, como disse o André Luiz, prolongou um pouco a vida dele pelo passe ali, e também asserenou ainda mais, e ele estava a tal ponto que parecia escutar a própria história do passado, que é o que, naturalmente, Silas vai narrar aqui. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas, atencioso, prosseguiu de leve pausa, né? Depois de leve pausa. Deu uma pausa e vai começar a falar o que ele fez. E que ele próprio narrou quando chegou na Mansão Paz. Léo enfileirou, quer dizer, ele dispôs, ele alinhou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que tem vivido. Detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço, nos tormentos do hospício e na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria, né? Então, ele vai falar sobre essa enfermidade que o martiriza. Qual é a causa dessa enfermidade que o martiriza desde o berço, dos tormentos no hospício, né? E da dureza do irmão. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo. Então, olha só. Ele provavelmente escolheu essa vida aí, né? E porque mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular, agora na pauta do nosso estudo. Quer dizer, duas coisas. Primeiro, qual é a razão das dores atuais? Ele vai narrar. E ainda, por que ele conseguiu ressarcir esse débito em particular, que teve essa causa, esse débito particular, né? Teve outros mais para trás. Agora, na pauta do nosso estudo. Então, vamos lá. Vamos primeiro à causa. Depois ele vai dizer por que ele conseguiu ressarcir, porque ele poderia não conseguir. Em princípios do século passado, era ele filho dileto, filho preferido de abastados, né, de fidalgos citadinos, quer dizer, pessoas ricas que moravam numa grande cidade. Ele era o filho preferido, que, desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por implacável idiotia. Então, os pais morreram cedo.
ele era o filho saudável, e aí os pais confiaram a ele um irmão doente, chamado Fernando, que carregava uma idiotia, né? Idiotia implacável, muito significativa. Ernesto, no entanto, pois esse era o nome de nosso Léo na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio. Quer dizer, não, eu que vou conviver com esse idiota? Não, vou retirar ele do meu convívio. Cioso, né, invejoso ali, desejoso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos se faziam herdeiros. Então já viu, ele está passando na vida atual exatamente o que ele fez o outro passar, o seu irmão, né? Além disso, moço habituado aos saraus do seu tempo, às festas noturnas, né? Estimava as recepções esmeradas nas quais o palacete da família descerrava as portas braçonadas, quer dizer, a porta da casa dele tinha o brasão da família, né? As relações elegantes. Então, ele gostava de dar festa na própria casa, né? Então, para isso, ele botou o irmão para fora lá do... Vamos ver onde ele colocou o irmão, mas não ficou pela casa. E orgulhoso da paisagem doméstica, da bela casa que possuía, envergonhava-se de ombrear, né? De estar ali equiparado, de ser o irmão de um idiota, de ombrear com o irmão, por ele proibido de comparecer aos seus ágapes sociais, aos seus banquetes, às suas festas, né? Todavia, porque Fernando mentecapto, ou seja, tolo, né? Carregando a idiotia, não lhe atendesse às ordens, em razão da sua incapacidade de aprendê-las, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo foi excluído da comunidade familiar. Quer dizer, ele aparecia nas festas. O irmão idiota, né? Aparecia nas festas e ele se envergonhava por isso. Então, o que ele fez? Construiu uma grade no fundo das casas e prendeu o irmão ali. Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, qual se fora infeliz animal. Qual se fora um animal infeliz. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Quer dizer, ainda desposou uma mulher que queria gastar dinheiro, e ele próprio também estava gastando de forma extravagante e nos jogos. Depois de algum tempo, esgotado nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do mano irresponsável. Irresponsável pela doença. Então, já viram, né, qual vai ser o desejo dele. Gastou todo o dinheiro, agora eu quero dinheiro do meu irmão. No entanto, o jovem, mentalmente enfermo, dava mostras de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro. Então ele falou, está doente do pulmão, está aí com a bronquite, o que eu vou fazer? Vou dar um jeito de acelerar essa sua doença aí, né? Para ver se, piorando a doença, você morre logo. Recomendando aos servos que o libertassem todas as noites num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. Então mandou o irmão dormir ao relento. Pelo amor de Deus, na chuva, no frio, né? Provavelmente sem cama, deixa ele aí, igual um bicho. Olha que coisa. O moço, porém,
denotava enorme resistência. E, embora sofresse novos achaques, novo mal-estar, né? O agravamento da crise, assim exposto à intempérie durante quase 2 anos dormindo ao relento, superou valorosamente a provação a que foi submetido. Entretanto, nesse meio tempo, padecia Ernesto o cerco da angústia econômica, sempre mais grave, que somente o quinhão e as dívidas piorando, que somente o quinhão amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Né? Em razão disso, envilecido, né? Quer dizer, desonrado, pela fome de ouro, certa noite, liberou 2 escravos delinquentes, algemados em seu domicílio, sob a condição de exilarem, né? Desterrarem para terras distantes. E após vê-los partir, sob nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, enterrando-lhe um punhal no peito inerme. Então, o que é que ele fez? Ele falou, olha, eu vou liberar vocês 2, vocês escravos. Vou dar a liberdade para vocês. Mas com uma condição. Vocês fujam dessas terras aqui. Né? Vão para muito distante daqui. Ora, naturalmente, então, ele foi lá e matou o irmão e quer lançar a culpa nos 2 escravos, né? Que estavam presos, eram delinquentes, né? Mas eles fugiram. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos, a lhe mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime. E, inocentando-se com astúcia, entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres, com plena aprovação da justiça. Né? Então, eles, com a fuga dos escravos, né, os acusou, mas foi ele quem matou o irmão com um punhal. Foi assim que, apesar de regalada a existência na carne, de farto dinheiro, de muito dinheiro, ao apontar no além-túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Então, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. Quer dizer, o irmão que foi assassinado, bastante elevado, esqueceu-lhe as ofensas. Esqueceu que ficou 2 anos dormindo ao relento. Esqueceu que foi assassinado com punhal. No entanto, que era preso no fundo da casa, que não podia participar de nada na sociedade. No entanto, vergastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra, que o fizeram presa de inomináveis torturas, por se recusar a segui-los nas práticas infernais. Então, veja, que diferente de muitos outros casos, né, anteriores, o irmão, ele não se tornou obsessor dele. Né? Não se tornou obsessor. Mas ele ficou com a consciência culpada e, assim, ele virou presa de espíritos bastante inferiores que exigiam dele práticas infernais. Mas como ele se negava a obedecer esses espíritos infernais, eles, né, o tratavam com uma tortura imensa, né? Não dá nem para descrever, inominável tortura. Conservando no imo da alma
a lembrança da vítima, por meio da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor. Quer dizer, percussão, quer dizer, algo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A lembrança do crime, o arrependimento, a lembrança do crime, o arrependimento. Ele ficou louco. Ele ficou louco dessa vez. Ele não nasceu com uma debilidade mental significativa? Aí a origem. O crime praticado repetidamente na cabeça ali, levando ao sofrimento. Quando renasceu, não tem serenidade nenhuma. É um débil mental também. Enlouqueceu de dor já no plano espiritual, vagueando por vários lustros, quer dizer, por vários períodos de 5 anos, em tenebrosas paisagens. Ficou louco, caminhando, né, em tenebrosas paisagens, até que foi recolhido à nossa instituição. Né? Até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Quanto tempo, né? Quanto tempo um tratamento para uma pessoa louca adquirir algum grau de equilíbrio? Não obstante recuperado, quer dizer, passou o estado de enlouquecimento depois de um tempo significativo, naturalmente. Então, apesar de recuperado, as reminiscências do crime, as recordações do crime, absorviam-lhe o espírito. Quer dizer, adquiria um grau de serenidade, mas está absorvido pelo crime. De tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal, para o retorno à normalidade do caminho de progresso, implorou. Então, não é que ele pediu com algum equilíbrio, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ficou na dúvida, não, eu vou aguentar essa prova, eu vou. Não. Ele implorou o resgate, o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, ao irmão sem defesa, pacificando desse modo a sua consciência intranquila. Então, ele implorou ardentemente uma nova vida em que ele sofresse as mesmas vergonhas, sofresse as mesmas penúrias, as mesmas dificuldades, as mesmas provas que ele infligiu ao irmão, para ele pacificar a si mesmo. Porque a consciência dele era uma intranquilidade. Isso depois de ter recuperado algum senso de normalidade. Amparado em seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, tornou ao campo físico carreando, levando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental. Aí, né? Puxa, porque nasceu com uma debilidade mental significativa, a ponto da justiça na terra dizer que ele era um incapaz para a vida civil, né? Ora, ele já estava assim no plano espiritual. Então, ele só carreou para o corpo que ele já era um alienado mental. Como o próprio Fernando, no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Ora, mais uma coisa. O irmão não o perdoou? Perdoou. O irmão o obsidiou? Não o obsediou. O perdoou. Ora, então, muito provavelmente, não é o irmão atual que está infligindo nele essas mesmas penas que ele infligiu ao seu irmão em vida anterior. Não é. É um outro homem aí comum que tem aos milhares.
Pois não, alguém ia falar alguma coisa. Nesse sentido aí, é meio estranho, né? Porque, assim, o irmão perdoou ele e tudo mais. Sim. Porém, como a gente não lembra nada da outra vida, nessa vida deve ser difícil para ele, porque ele fica com aquele peso, porque uma hora vai chegar nele. O que eu fiz com meu irmão? É claro que o peso, quando ele chegar no outro lado, vai ser aliviado porque foi uma escolha dele. Mas é muito difícil, né? Porque, querendo ou não, ele foi mal. Ele foi uma pessoa má. Sim, foi mal. Tudo bem, ele foi um instrumento de Deus, mas ele foi uma pessoa má. Foi. Tá um ciclo aí. Então, o que você está falando assim mesmo ele tendo reencarnado, como ele reencarnou e não lembra do que aconteceu, é difícil para ele. Sim, foi difícil, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque imagina, ainda mais quando jovem, porque ao longo da história dele inteira, agora que ele está no hospital, né? Agora que ele está hospitalizado, que ele tem uma serenidade. Que ele está conformado. Eu falo em relação ao irmão. Em relação ao irmão que morreu? Foi mal. Não. A gente está falando do irmão dele, que fez ele passar por tudo isso nessa vida presente. O irmão dele que foi o sofredor na vida passada. Não. Aí... Não. O irmão dele na vida passada não é o irmão atual. Não é? Então não é. Eu entendi errado. Não é. Então isso que eu tava me perguntando. Eu falei, mas se ele perdoou, como que ele vai nessa vida ser mal com ele de novo? Não é. É outro homem. É outra pessoa, né? Que no círculo de... Tem aquele pedaço, né, João, que quando o Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. Quer dizer, o irmão, quando morreu, que ele encontrou com o irmão, esqueceu, o irmão não o obsidiou. Não. Exatamente, mas eu achei que eles estivessem os dois de novo juntos. Mas outra pessoa. Outra pessoa. Que tem aos montes por aí, né? Se pegar 10 pessoas assim, próximas a nós, da família, ou de pessoas do mesmo círculo social, você acha uns 5 que são assim. Né? Acha um monte que é assim. Então, não é fácil encontrar alguém que vai, próximo até, que vai nos fazer, que vai servir de instrumento para o nosso resgate, o que vai ser bom para nós, porém vai ser ruim para ele. É aquela história, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então, quer dizer, o Léo, ele encontrou alguém mal nessa vida atual, e tem aos montes na Terra, e tem aos montes na proximidade do círculo social de cada um de nós. Ora, essa pessoa nos fazendo mal, com significativo sofrimento, como ele levou desde a juventude, né? Ele foi órfão, então ele era criança ainda. Foi órfão, o irmão já, vou te internar, meu amigo, no hospício. Então ele levou uma vida extremamente difícil. Isso vai ser bom para ele, porque ele resgata débitos. Agora, aquele que fez ele resgatar está começando a passar pelo mesmo suplício que ele já viveu aí ao longo de 2 vidas e o intervalo entre essas vidas. Quer dizer, a gente que é espírita e estamos estudando, a gente sabe que uma atitude má nossa não fica sem um correspondente efeito para nós próprios. Então, se nós nascemos em vida futura com menos lucidez do que poderíamos, e a tal ponto da lucidez ser tal que, talvez, como no caso aqui, ele veio com um débil mental, a gente sabe que todas essas consequências são ações nossas. Por isso, a gente tem que fazer o bem constantemente, sofrendo mal alheio. Como é aquela mensagem no livro Céu e Inferno, que a gente vai continuar, daquele Samuel, né? Samuel Filipe. Ele estava lá no plano espiritual, mas ele estava muito feliz. E aí,
aquilo que, não sei, talvez as pessoas tenham dificuldade de entender, porque eu levei 20 anos para entender isso. Eu levei 20 anos para entender os benefícios que trazem a dor, o benefício que traz a crueldade dos outros, o benefício que traz para nós a insensibilidade alheia, a humilhação pela qual nós passamos. Lembram? Porque o Samuel Filipe vai dizer: grande parte do benefício em que eu estou hoje, eu devo àqueles que foram cruéis, àqueles que me pisaram, aqueles que me humilharam. Lembram disso? Porque eu tive a oportunidade de perdoá-los, e agora eu vejo o grande benefício que eles me fizeram. Ora, então, no caso do Léo, esse irmão da vida atual, que é outro, é um instrumento que vai fazê-lo progredir. Porém, ele próprio sendo esse instrumento, ele vai criar para ele a mesma história do Léo, que se repete. E se a gente voltar para a vida anterior, por que o irmão dele na vida anterior era idiota? Por que foi maltratado? Percebe? Então, o mal vai corrigindo o mal. E aqueles corrigidos vão melhorando. Mas outros seguem pelo mesmo rastro ruim, né? Que não sejamos nós. É outro irmão, não é o mesmo. É outro. Então, vamos lá. Ressurgiu dessa forma, na esfera carnal, desditoso, infeliz e doente, porque ele já era infeliz no plano espiritual. Ele já era alguém com imensa dificuldade de refletir. Quer dizer, senta aqui, você está no plano espiritual, senta aqui, eu vou te mostrar alguns estudos de matemática, eu vou te mostrar alguns estudos de medicina. Não tem condição de aprender isso. Eu vou te trazer aqui o livro Mecanismos da Mediunidade para você estudar ele. Você está no plano espiritual. Você pode ser um gênio. Esquece. Tem uma debilidade mental significativa, não está em condição de aprender muita coisa, nem no outro lado. E quando nascer, o corpo vai refletir a idiotia atual. Mas de onde surgiu a raiz da coisa? Da maldade. Então, vamos lá. Cedo conheceu a orfandade. Foi colhido de surpresa pela secura e vilania de um irmão insensato que o ilhou no ambiente sombrio de um manicômio. E lembra, imenso prazo. Sabe o que é a dor de você jovem? Ou seja, você jovem é uma cegueira total. A juventude é uma cegueira completa. E ele confiava plenamente do irmão. Ele próprio deu a tutela que ele necessitava, em vez de dar para um tio, para alguma pessoa próxima da família em que ele pudesse confiar, não. Ele disse: não, vai ser o meu irmão, você vai ser o meu tutor, eu confio em você. Surpresa, meu amigo, surpresa. Você vai para o manicômio já e vai ficar décadas lá. Esse era o meu plano que você não sabia. E para não faltar particularidade alguma do quadro expiatório, para não faltar nada daquilo que ele fez ao irmão na vida anterior, e que o perdoou, e que agora ele está perdoando esse. Mas percebe que, então, ele vai construir a serenidade dele ao longo de toda a vida. Ele já não era sereno. Ele não era. Quem é sereno na juventude? Pelo amor de Deus. Mas o sofrimento longo levou ele a esse estado, lembra? Porque, naturalmente, depois de um tempo, ele começou a perdoar o irmão, né? Se tornou religioso, né? Pelas dificuldades, começou a saber da vida de Jesus, porque quando ele vai conversar com o André Luiz, ele vai ficar sabendo a respeito dos sofrimentos de Jesus, das dificuldades que Jesus passou, para comparar a si mesmo, para tirar alguma fortaleza. Ora, mas vejam, alguém com uma idiotia significativa, a ponto da justiça dizer: olha, você não tem condição de reger a sua própria vida. Então, você necessita de um tutor. Mas ele, mesmo com essa dificuldade, aprendeu de Jesus, aprendeu sobre Jesus. Ora, o que o levou
a aprender sobre a religião. Se ele não sabia nem somar direito, você não aprendeu nem o português na escola. A dor de perder os pais, de ter um irmão que o lançou num manicômio, de voltar para tentar algum auxílio do irmão e ser expulso de casa. Aí procura justiça para ver se o irmão dá pelo menos alguma coisa para ele viver. Perdeu. Não conta com nada, sofrimento danado. Vem alguém de fora e tem compaixão dele. Ora, se a gente vê com Joana de Ângeles, essas pessoas que vêm, nos auxiliam numa coisa, nos auxiliam noutra, que tem uma compaixão aqui, uma compaixão ali, que nos ajudam, são pessoas do nosso círculo familiar e espiritual, que às vezes são mais evoluídos ou são iguais a nós, que nos ajudam, que têm um sentimento de compaixão pelas nossas dificuldades. Então, para não faltar nada, nesse quadro de expiação, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais. Aqui expusera a vítima indefesa. Ora, quer dizer, você chega aí 6 da manhã, 6 da tarde, e vai trabalhar até 6 da manhã. Todo dia, você é vigia. Vai dormir de dia. É casado? Não. Onde você mora? Num barraco qualquer, sozinho. Come o quê? O que o salário mínimo der para comprar. E quando fica doente, vai ao posto para ver se recebe um remédio de graça, porque só tem dinheiro para comprar bem pouca coisa. Não tem dinheiro para comprar remédio. Então, vai, meu amigo. E aí? No outro dia tem que continuar. 6 da manhã, 6 da tarde tem que estar lá. 6 da manhã tu vai sair. Temporal, faça chuva ou faça frio. Férias, esquece isso. Nada de férias. Viagem, esquece isso. Nada de viagem. É só trabalho, comer e levantar no outro dia e trabalhar de novo. No frio e na chuva. Entretanto, agora que vem a parte importante, né? Entretanto, pela humildade e pela paciência com que tem sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito a que nos reportamos. Ora, então significa o quê? Que a gente tem a oportunidade de ressarcir o débito nosso através do sofrimento, através das dores. Temos. Mas só ressarciremos efetivamente se formos humildes e pacientes. Se formos humildes e pacientes. Se não, não. Quer dizer que se eu adquirir algum grau de revolta, não adiantou. Eu tive a oportunidade de expiar pelo sofrimento, mas pela postura de raiva diante da vida, raiva de Deus. Lembra daquele espírito lá no livro Céu e Inferno? Tinha raiva de Deus, dos demônios, dos homens, das mulheres. Pelo amor de Deus, revoltado. Não adiantou nada a sua vida. Você vai voltar e passar pelas mesmas coisas, talvez com um índice de gravidade um pouco maior. Mas ele não. Mas vê, ele foi construindo essa humildade, a paciência pela própria dor, a ponto de, a partir de um determinado momento, ele passou a aceitar esses golpes reparadores. Então, ele conquistou a felicidade de encerrar em definitivo esse débito que ele tinha da vida anterior, de até assassinar o irmão com um punhal, de botar o irmão para ficar 2 anos dormindo ao relento, de prender o irmão no fundo da casa, né? E de roubar o irmão. Pelo amor, né? Por que emudecesse o orientador preocupado em atender o agonizante, então banhado pelo suor característico da morte, Hilário indagou? Então, é os últimos instantes ali dele. Já está com o suor da morte, né? Já está realmente no final. E olha que um passe deu uma prolongada para eles conseguirem ainda tratar um pouco mais do assunto,
porque senão ia ter que atender ali rápido e eu vou ter que parar de trazer essa aula através da mediunidade de Chico Xavier. Assistente, como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida a que se refere? Como assim que ele... Eu estou vendo que ele está padecendo e tal, mas como entender que ele está liquidando a dívida? Pois não veem, observou Silas admirado. Você vai, mas você não entendeu, o Hilário? Então vamos repetir aqui, ó. Indicando a grande hemoptise, a grande expectoração de sangue proveniente do sistema respiratório, né? Mais conhecido pela tuberculose, que começava, ajuntou. Então, ele já está, né, ali na expectoração de grande quantia de sangue. Qual Fernando, que desencarnou com tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo, se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, qual é o procedimento correto que ele adotou perante a lei? De passar pelas mesmas coisas que ele fez ao irmão, mas com humildade e paciência. Exatamente. É essa postura sentimental que tem valor. É isso que faz ele resgatar o débito. É essa postura correta, o procedimento correto diante da lei divina. Qual? Humildade e paciência. Resignação. Resignação. Passar por resignação pelas maiores dificuldades. Pelo amor de Deus, que vida foi essa? Que vida foi essa? Órfão, aí, hospício, por longo prazo, sai, busca o irmão, é expulso, busca a justiça, não tem direito, vigia noturno, com grandes sofrimentos respiratórios. Hospital de miseráveis. Essa foi a vida dele. Essa foi, pelo amor de Deus, olha a vida. Mas o importante essa foi a minha vida? Sim. Resignação. Resignação. Esse é o procedimento correto. Então, a gente tem que ter resignação, mesmo que a gente não recorde do que fizemos em vida anterior, nós sabemos que, pela doutrina espírita, que nós não agimos bem. Então, a gente tem que ter essa resignação para resgatar, porque senão não resgata. Se a gente ficar enraivecido, enfurecido, esse sofrimento não está sendo produtivo para a nossa felicidade futura. Bem-aventurados os aflitos, mas os aflitos resignados. A bem-aventurança advirá pela aflição com a resignação. Então, contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício. Mas como? No leito. No leito. Sem escândalos destrutivos. Né? Então, ainda tem essa diferença. Não foi? Foi a faca pela cama. Porque a resignação auxiliou nisso. Sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espizinhado e vencido, humilhado e vencido. Cumpre o aresto, quer dizer, cumpre a decisão da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do gládio de ferro, em vez da espada, gládio era o nome da espada romana, né? Aquela espada mais curta, assim. Em vez do punhal, temos aqui batalhões de bacilos assassinos. Então, se ele não vai resignação, não fica resignado, talvez lá no hospício fica muito revoltado, constantemente revoltado, ou quando sai do hospício, por onde caminha, por onde está andando,
com extrema revolta, talvez alguém o tivesse matado com o próprio punhal. E ainda não ia recuperar o débito. Ia ficar no plano espiritual super revoltado, vinculado, então, aos espíritos inferiores. Mas não, ele foi, ao longo do tempo, adquirindo uma resignação. Ele vai passar pelas mesmas coisas, mas, de vez de ser morto com uma facada, vai morrer doente na cama, sem escândalo para ninguém. Né? Talvez porque nos visse o assombro ante a lição, o culpado, embora na assistência ao moribundo, quer dizer, então agora ele estava trabalhando e ensinando. O Silas rematou com grave tom de voz. Então agora, olha, eu vou falar agora com alguma gravidade para ver se entra de vez na cabeça de vocês. Porque, antes de tudo, a gente tem que trabalhar aqui, na assistência a ele. Então, ele falou essas palavras últimas com um grau maior de força, o Silas, né? Com um tom mais grave. Não acha que a gente sabe, né? Não tinha ninguém mais forte que Jesus na terra. Mas ele é forte e amoroso. Mas ele não é covarde, não é fraco. Então, Silas vai dizer, quando a nossa dor não gera novas dores e novas aflições, e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam. Então, olha só. Quando a nossa dor ou a nossa aflição não gera dor e não gera aflição naqueles que nos rodeiam, quando acontece isso, nossa dívida está em processo de encerramento. Nossa dívida está em processo de encerramento. Amém. Quando a nossa dor e a nossa aflição não gera dor e aflição nos que estão à nossa volta. Aí, a nossa dívida está sendo encerrada. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar. É o altar. Por que não é todas as vezes? Porque não serve para os revoltados, que estão causando aflição nos enfermeiros, que estão causando dor nos parentes. Porque se você está meio mal, está hospitalizado, e chega um parente seu com alguma aflição e você mostra serenidade, ele freia aquele sentimento negativo, aquela aflição, né? Ele freia. Chegou desesperado, mas você, não, tudo bem, estamos aqui para cumprir e resgatar os débitos. Por que você está aflito se eu estou bem? Então, muitas vezes, mas não todas as vezes, porque se o doente gera aflição para o enfermeiro, para o médico, para os parentes, não está adiantando. Então, mas muitas vezes o leito de angústia entre os homens é o altar. É o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, compromissos funestos, compromissos abomináveis, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. A ninguém mais prejudique. Então, ele falou isso com muita gravidade e parece ser realmente o ponto auge da lição, né? A nossa dor, a nossa aflição não pode gerar dor e aflição nos que estão à nossa volta. Assim seja a dificuldade que eu esteja até numa cama. Essa cama é meu altar bendito, em que eu resgato compromissos gravíssimos de vida anterior, desde que eu não esteja prejudicando mais ninguém com a minha doença. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Está conformado, está humilde diante das imensas dificuldades? Sim, resgatou o débito. Silas, contudo,
não pôde continuar. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, debatia-se nos estertores, nos ruídos da morte. Quer dizer, então ali ele começou a golfar sangue e a golfar bastante. Mas como está ele? Em oração. Alguém que está golfando sangue em oração. Não foi o caso da Abigail? Quando Paulo foi lá se despedir dela? Quando ela morreu? Né? Foi. Atendida pelo irmão, né? Atendida por outros espíritos superiores, e o quarto se fez luminoso, e o cheiro de rosas ainda entrou o quarto no falecimento de Abigail. E depois, quando Paulo vai resgatar suas dívidas lá na frente, ela veio com o irmão, né? E Jesus para recebê-lo, pelo amor de Deus, imagina. Ela era alguém ali da família espiritual de Jesus. Morreu com tuberculose na terra, num leito igual a esse, só que dentro de casa, né? Qual era o hospital da época? O assistente enlaçou-o com carinhoso enternecimento e exorou o amparo divino. O que o Silas fez? Ele estava orando e Silas orou também, com muita emoção, pedindo a Deus que o atendesse, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. A oração de Silas fez ele dormir, ele estava golfando sangue. Ia morrer ali. É claro, vai morrer daqui a algum pouco tempo ali. Mas agora ele está dormindo. Ele começou a orar sabendo, pensando, agora, vou morrer. Estou golfando sangue sem parar. Aí o Silas faz uma prece tal que ele adormece. Pelo amor de Deus. Por que perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não o arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos com isso. Quer dizer, aí o André Luiz, mas vamos então tirar ele daí. Já foi, morreu. Bom, o corpo já não tem mais condição de nada. Vamos a gente tirar ele daí, tirar esse espírito do corpo. Por que a gente não faz isso? Não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. Aí lembra? Aí temos que lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna. Para morrer, quem merece morrer com amparo de uma equipe espiritual, vem um grupo de médicos especialistas em realizar o desencarne. Silas talvez não saiba fazer isso. Tem equipes espirituais prontas para realizar o desencarne. Então, ele pôde orar com muito fervor, como se fizesse a um filho, levou Léo a dormir, mas André Luiz, vamos tirar. Não posso. Eu não tenho autorização. Eu não sou competente para isso. Essa responsabilidade não é nossa. Lembra? Porque tem que insensibilizar o corpo, desde o nervo vago, seguir insensibilizando a região torácica, em especial o coração, e os nervos cranianos, para depois ir desligando, cortando ali os laços espirituais com o corpo, também na mesma direção, de baixo para cima. Aí saem os fluidos espirituais da região ventral, depois da região torácica, e lá na fossa romboidal do cérebro, quebra alguma coisa, sai uma luz que absorve todo aqueles fluidos espirituais, e se forma ali uma luz, né? Uma luz meio violeta, e se forma ali todo o perispírito de novo, igualzinho ao corpo, em função daquela luminosidade ter absorvido, aquela luz ter absorvido todas aquelas energias espirituais. E ainda assim permanece ligado pelo cordão fluídico. Aí, se precisar, deixa um tempo para que os fluidos físicos que estão no perispírito vão para o corpo e os fluidos espirituais que estão no corpo vão para o perispírito. Deixa ali um dia,
Ainda não corta o cordão, mas se já está bom, se já está maduro para morrer, corta esse cordão de vez. Então, esse trabalho todo, não sei fazer, disse o Silas. Não é competência minha, não tenho autoridade para isso. Tem uma equipe espiritual que vai fazer isso. E comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam, então o que acontece? Lá tem uma outra equipe de trabalho. Qual é a equipe de trabalho? Vocês são vigias. Vocês ficam aí no hospital, são trabalhadores da mansão, que ficam observando o quadro das pessoas. Pode auxiliar alguma coisa, mas se há uma necessidade mais especialíssima, uma necessidade com maior especialidade, chama outros espíritos da mansão, que é o Silas. Mas na hora da morte não é o Silas. Tem que chamar os missionários da libertação. Os médicos espirituais especializados a realizar o desencarne. Em breves horas, em socorro do companheiro que descansa. Lembra? Ele ficou dormindo. Então, adiou por algumas horas. Então, ele disse, olha, eu vou chamar os médicos especializados em fazer o desencarne. Daqui a algumas horas eles estão aí, tá bem? Então, recebam eles aí, disse aos trabalhadores vigilantes. Em socorro do companheiro que descansava, meditativo e emocionado, propôs-no regressar à mansão. Quer dizer, Silas estava meditativo e emocionado e propôs a eles retornar à mansão. Beleza, gente? Então, se o Adelino resgata através do trabalho muito significativo a ponto de todo um centro espírita e mais outros espíritos superiores, né, aliviarem os débitos dele, adiantarem débitos que iam ficar para a vida próxima, o Adelino resgata também, através da doença, ele ter matado o pai, colocado fogo no pai. O Léo, ele também resgata, né? Resgata o crime que cometeu com o irmão dele, porém, através da expiação, através somente da dor, não através do trabalho como Adelino, diminuindo o processo de dor, mas, de qualquer forma, ele resgata também, só que através mais da dor. Porém, como? Ficando resignado, ficando conformado, adquirindo uma postura de humildade diante de provas bem significativas, né? Diante de expiações graves. Beleza, gente?